Oi pessoal, eu sou a doutora Cecília Tartari, pediatra da Clínica Mantelli, e eu resolvi gravar esse vídeo para vocês porque tem um assunto que aparece muito no consultório. Na realidade, ele aparece até antes, logo que o bebê nasce, né? São orientações que eu dou logo que a mamãe está ainda, né, acabando de nascer o neném, na sala de parto, depois nos primeiros dias que eu vou passar visita lá na maternidade, até dar alta para esse neném, que é o tamanho do estômago do neném relacionado ao colostro, a quantidade de colostro. O colostro é o primeiro leitinho que sai do seio da mamãe. É um leite muito rico em proteínas, muito rico em anticorpos, então ele funciona como se fosse a primeira vacina do neném. Mas ele sai em pouca quantidade. Eu falo que quando a gente faz a extração do bico do seio e que vem aquelas 3 gotinhas, eu falo, nossa, tá excelente. Porque o estômago do bebê também é pequeno. No primeiro dia de vida, do primeiro ao terceiro dia mais ou menos, o estômago do neném é do tamanho de uma cerejinha ou de uma uva verde. Ele cabe em média uns 10 a 20 ml de leite. Por isso é que a quantidade de colostro que é produzida nesses primeiros dias é suficiente para o tamanho do estômago do neném. Mas, associado pouca quantidade de leite, né, de colostro, com o estômago pequenininho, a tendência é o neném digerir esse leite um pouquinho mais rápido, por ser um leitinho um pouquinho mais leve, e também por ser uma quantidade menor que ele ingere pelo tamanho do estômago. Então, é normal o bebê querer mamar mais vezes. Então, é comum que ele queira mamar de 1 em 1 hora, às vezes de 2 em 2 horas. Mas também, se for aquele neném um pouquinho mais sonolento, o ideal é que realmente a mãe e o pai tentem acordar esse bebê, não deixar passar mais do que 3 horas entre uma mamada e outra, justamente por ser um leite que digere um pouquinho mais rápido com uma quantidade um pouco menor. E às vezes tem bebês que são um pouco mais sonolentos e a gente precisa acordar. Depois, no final de uns 3 dias, o estômago do bebê cresce um pouquinho e atinge o tamanho de uma noz. Ele fica com cerca de 22 a 27 ml. Então, é o momento exatamente onde começa a ter a pojadura, que é a descida do leite maduro, quando começa a sair um pouco de quantidade um pouquinho maior. No final de uma semana, o estômago atinge mais ou menos o tamanho de uma ameixa. Varia entre 45 a 60 ml. E só no final de um mês é que ele atinge o tamanho de um ovo, imagina. E aí ele cabe mais ou menos uns 80 a 150 ml de leite. Depende muito do peso do neném, do tamanho do neném. Então, mamães, fiquem tranquilas, porque nesses primeiros dias realmente o neném tem vontade e necessidade de mamar mais vezes, né? Então prestem atenção no tipo de mamada, se o bebê tá realmente pegando bem, biquinho, areola, fazendo a extração adequada desse leite, né? Ou se ele tá só com a boca lá, só fazendo uma sucçãozinha bem leve, que eu brinco que é uma chupetada. Então, prestem bastante atenção na hora que estiver dando de mamar para o neném, porque o ideal é que ele faça essa mamada de extração durante aí uns 15, 20 minutinhos. Porém, ele não vai fazer esses 15, 20 minutinhos direto. Ele faz umas sucções, respira um pouquinho, às vezes ele dá uma cochilada, você tem que acordar. Então, para ter uma sucção de 10, 15, 20 minutinhos, é uma mamada que dura mais ou menos meia hora, 40 minutos. Então, atente-se, é um pouquinho cansativo, né? Porque a mamãe acabou de parir, seja um parto normal, uma cesárea, tá um pouquinho cansada, tá um pouquinho insegura, porque acontece. Então é normal, tá? Essa quantidade ser menor, não precisam se preocupar, tá bom? Podem deixar nos comentários que a gente vai conversando. Obrigada, tchau, tchau!